Boa noite, gente. Boa noite, Diana. Olá, Renan. Bom dia, alunos. Por aí, Renan. Bem-vindos a mais uma live. Tudo bem por aqui? Tudo bem por aí, Diana? Tudo tranquilo. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente está um pouco delicado, mas eu sei que ajuda a fazer a diferença para muita gente. Na realidade, muitas vezes não é o que eu vou lidar, mas o como eu vou sair dessa situação e me ajudar a melhorar, né? Então, hoje, eu vou trazer aqui para vocês para tentar conversar um pouco com aquelas pessoas que chegam ao final do ano e elas não têm o desempenho que elas gostariam desse ano. E aí, claro, que surge aquela interrogação enorme na cabeça. E agora, Renan? É um assunto que ninguém quer encarar, ninguém quer falar, né? Sempre aquela coisa ali meio debaixo do tapete, mas que é importante a gente começar a avaliar desde agora, porque independente do resultado, serve de crescimento, né? Até seja para uma próxima prova de residência, um próximo concurso de residência, seja para um concurso de subespecialidade, um concurso já na sua área. Então, esse crescimento ele é importante, né? Essa avaliação, essa autoavaliação ela é muito importante ser feita. Às vezes os alunos ficam pensando, ah, perdi um ano de estudo. Na verdade, não, você segue muito conhecimento. Talvez não teve o momento necessário de atingir a prova de residência, mas é como o Renan falou, isso vai servir para você em vários momentos, inclusive a pessoa que decidiu que vai ser, que vai ter que encarar mais um ente, mas podem ficar tranquilos que a gente vai estar aqui na mão de vocês sempre para ajudar esse momento, que eu sei que não é fácil, né? A gente costuma dizer que depois de uma prova, quando a gente não tem um bom desempenho, momento do luto, que a gente vai pensar em desistir, ai meu Deus, eu não tenho conhecimento suficiente, mas isso passa, essa retomada, ela é muito importante. E óbvio, né, se a gente conseguir que passe mais rápido, a fazer a diferença, né? Assim, eu costumo dizer, Renan, que a gente cria uma meta, né, principalmente uma meta grandiosa de ser aprovado numa prova de residência médica, tendo muita expectativa, né, sobre o momento de estudo e a tática que a gente gostaria de atingir no final do ano, né? Mas nem sei vai ser exatamente igual ao que imaginava, desejava. Isso vai causar conforto, dúvidas também, né? Será que eu sou capaz? Será que eu estudei pelo material certo? Será que não é melhor desistir porque não sei se vai ser possível? O primeiro ponto que a gente precisa hoje deixar nível é capaz, é que vai conseguir a vacinação na residência que você desejar. Porque hoje, principalmente, a gente vai te ensinar como avaliar o seu desempenho e sei quais serão os próximos passos para você conseguir atingir a sua aprovação no próximo ano. Então, como o Renan falou, é um momento difícil, é um momento delicado, mas vamos tentar fazer desse momento um momento de aprendizado para que você comece o ano já fazendo a diferença. Vamos deixar assim, claro, nada de ânimo, nada de pensamento negativo, nada em conta, e fazendo com que você comece a acreditar em verdades que a gente sabe que na hora que assiste, que a gente está cansado, dominando a nossa mente. Isso que você falou, Diana, é muito verdade, assim, eu tiro por experiência própria, né, de que nenhum conhecimento, nenhum estudo é perdido, né, mesmo que, por exemplo, você volte a estudar, seja qual seja a razão, você não vai perder, não foi um ano perdido. E eu falo isso por experiência própria, né, meu primeiro concurso de residência, eu fui aprovado numa especialidade que ao inicial eu não gostei, não gostei da especialidade, não gostei do serviço, então acabei saindo, né? Acabei desistindo ali na metade de março para dar tempo ainda de chamar o próximo e tudo mais. E eu saí muito nesse sentido de, poxa, era o que eu estava preparado para fazer, estudei tanto e não era aquilo que eu estava esperando. Será que esse tempo foi perdido? Eu podia ter feito para outra coisa. E passei um tempo realmente sentindo isso. Mas posteriormente, quando eu decidi fazer prova de residência novamente, eu vi que o processo de estudo foi muito mais fácil, muito mais rápido, né? Que eu ainda tinha uma bagagem muito boa daquele tempo que eu tinha prestado a primeira vez o concurso. Então, assim, foi uma coisa que fluiu muito mais fácil, né?
Tanto que eu decidi fazer a prova pela segunda vez ali na metade do ano, eu tinha 3, 4 meses, coisa que se eu não tivesse essa bagagem anterior, muito provavelmente eu não conseguiria ter cumprido esse cronograma a tempo. Então, o tempo de estudo, ele nunca é perdido. Então, independente se você não conseguiu se Exato. preparar como gostaria nesse ano, qualquer que tenha sido a sua preparação, você vai levar ela daqui para frente, né? Então, é só questão realmente de aprimorar, ver que pontos foram falhos, que pontos você pode melhorar, para fazer uma preparação ainda melhor, se for o caso, nesse ano, né? Exato. E é assim, já sai na frente dos concorrentes, porque já bagagem, seja ela uma malinha de mão, seja uma mala de 32 quilos, aí depende do teu empenho esse ano, mas com certeza você já sai com alguma vantagem com relação ao teu concorrente, até porque você sabe quais foram as dificuldades que você vivenciou esse ano para poder manter o ritmo de estudo, você conhece já, possivelmente, né, porque fez a prova e deve ter feito alguns simulados, de maneira mais profunda a banca que vai fazer a sua prova. Então, tudo isso te ajuda a direcionar cada vez mais o seu processo de estudo. Só precisa ter cuidado, claro. É aquela situação onde muitas vezes o aluno não consegue a aprovação ou no desempenho que ele esperava, e aí ele faz, não, então eu vou ter que partir do zero, e ele começa fazendo tudo igual como ele fez no ano anterior. Eu não posso nem dizer que no próximo ano ele não vai conseguir passar, porque são vários fatores que definem a tua prova. Eu acredito que se você não tiver novas atitudes, se você não gerenciar melhor o teu tempo de estudo, se você não melhor a tua preparação, você não tem maiores chances, né? Você vai ficar com a mesma chance que você teve no ano anterior. O objetivo é, como o Renan falou, a gente olhar para trás, feito, tentar entender como a gente pode ser melhor no próximo ano, para que a gente possa fazendo a diferença, né? Sendo diferente para conseguir fazer a diferença. A ideia é essa. E aí, quando chegar ao final do próximo ano, não ter esse momento de achar que a preparação. Claro que a gente sabe que fazer prova é sempre um momento de desconforto, né? A gente costuma dizer que quando o aluno não passa, não adianta querer pensar qual é, porque não é uma coisa só. Geralmente é um conjunto que termina contribuindo para que isso aconteça. Porque às vezes a gente vê que alunos muito bem preparados para o conteúdo não conseguem a aprovação, porque ficaram nervosos, não conseguiram administrar bem, porque não confiaram no conhecimento e trocaram alternativas, erraram umas questões que tinha condições de ter acertado, e talvez essa foi a diferença, né, da quantidade de pontos que fizeram. Então, mesmo que você nem tenha esse perfil de ficar nervoso, às vezes só em a gente saber que já vai deixando a gente um pouco inquieta em relação à prova, né? E, inclusive porque a gente sabe que dado, né, o momento de prova é sempre aquelas surpresas. Você está bem no dia, e aí quando está doente, está triste, está cansado, pode pegar um lugar ruim para fazer prova, que seja muito calorento, barulhento, cadeira ruim. E a gente pode também ter o azar de muita coisa que não deu tempo de memorizar nos mínimos detalhes, ou assuntos que você realmente não esperava que cairiam na prova, né? Então, acho assim, que é o momento de levantar a cabeça. Você não vai abalar pelos seus resultados. Como eu disse, óbvio que tem um período de luto, vai passar alguns dias chateado, mas depois deixa isso para trás. Entende que não é questão de inteligência essa aprovação, muitas vezes é questão de persistência e direcionamento. Talvez você não tenha direcionado como deveria, e precisa se preparar melhor para aprender a lidar com os imprevistos, seja da tua preparação, seja do momento de prova, seja mesmo auxiliar muitas vezes ou internato, ou trabalho com estudo, não é fácil. Tem pessoas que têm família, têm filhos, enfim, são muitas para administrar. E agora tentar tirar, né, o que tem de melhor dessa situação para que siga adiante, né? Sempre que as expectativas são muito altas, né, no momento de pré-prova e na maioria vezes, né, mesmo você achando que não está preparado, lá no fundo vem uma vozinha dizendo, né, Renan, Vai que, né? Vai que eu dou a sorte, vai que. vai que, né, mesmo fazendo muito, nunca sabe o que pode acontecer no modo de prova, né, os conteúdos que dados, como a gente vai ter que surpresa o próprio ambiente pode trazer, desestabilizar. Eu lembro
duas coisas tão marcantes na minha vida que, na verdade, não foram estudantes de residência médica, mas que cabem como uma luva. Uma aluna foi fazer uma prova, e aí começou a conversar de corrida, e começou assim, porque eu estudei tudo, eu só tirava nota boa lá. Aí falou, ela disse, meu Deus, o simulado enorme, eu não, o edital era não tudo que precisava para a prova. E eu tirava algumas notas boas simuladas que eu não ia tão pensamento automático, acha inferior, né? Eu parada. Ela disse que começou a ficar super nervosa e quando chegou no momento da prova, isso terminou atrapalhando o desempenho dela. Como isso, você vai criar, às vezes, nem idade, essa pessoa só está fazendo isso para poder desestabilizar os concorrentes. Então, tem a mente muito focada no objetivo, tem que dar muito no teu conhecimento. Você estudou, você tem condições, e eu tenho certeza que naquela época ela não condições de passar, foi nessa prova, mas depois ela conseguiu, então está tudo certo. Mas, assim, às vezes até o próprio ambiente trazer os confortos que vai te deixar um pouquinho mais nervoso, essa preparação, que ser do início ao pensando só no conteúdo, muitas vezes é o que o aluno não culpa, né? Porque eu tudo, claro, tem que saber, você não acerta que existem outras coisas que também são importantes. Vai trabalhar, não, quando sai daqui bem tranquilo, vá com um novo ciclo, seja agora, daqui a alguns anos, enfim, então, seu tempo, certo? E uma das também que eu acho que é importante falar é que muitas vezes a prova, quando a gente corrige o gabarito, né, e a gente que não foi muito vai dar desespero, que é o que eu estou falando, vai dando a vontade de desistir, a gente já pensa que, eu não sei de nada, que é a ideia do luto pós-prova, que fiquem tranquilos. Todo mundo passa por esse processo, alguns poucos dias, outros mais dias, mas daqui a pouco, poxa, fiz o meu melhor, vou fazer, e vai correr atrás. Tenta que isso seja mais possível, mesmo que você não volte a estudar amanhã, depois de amanhã. Você tira essa sensação de derrota das suas costas, veja que voltou bastante, serviu de lição para muitas coisas, e que agora vai ser, porque você vai ter a experiência desse ano, vai melhorar o que você sente que não foi bom, e vai correr atrás de uma nota 1000. E eu vou estar aqui junto o ano inteiro, ajudando vocês a não deixar uma peteca E cair. esse pensamento é especialmente importante, Diana, quando não é a sua última prova, né? Quando você corrigiu o gabarito, foi mal e tudo mais, mas você ainda tem uma outra prova, às vezes semana seguinte, às vezes alguns dias depois. Então, assim, não se deixar bater, porque as provas são completamente diferentes. Cada prova é um cenário diferente, é uma realidade completamente diferente, que nada tem a ver com o anterior. Então, se você não foi bem em uma, aquilo zerou para a próxima prova, né? Não ficar remoendo, não perder aquele noite de sono, não perder aquela revisão final que você faria antes da outra prova, remoendo aquela prova que já passou. Então, acho que é especialmente importante essa resiliência quando você ainda tem outras provas por fazer naquele mesmo ano. Exato. Até a gente saiu também. Quantas vezes a gente escuta a história de que nem foram atrás do remanejamento porque acharam que não tinha chance nenhuma e depois descobre que quando estava numa classificação atrás dela, conseguiu entrar e conseguiu. Não criem raiva, não rasguem a prova, deixa a prova guardada, pode não entrar, vai ser bastante útil. E do teu resultado, corre atrás, tem qualquer, a gente sempre vai não vai ter remanejamento nenhum. A pessoa passa em mais de um lugar, decide ficar na cidade da família, ou se tu decide ir para longe da família. Deem como pedido se vocês têm qualquer chance de conseguir a vaga. Remanejamento, por favor. Certo? Uma coisa que a gente vai ter que trabalhar muito agora, né, é entender que faz parte do processo. A gente aprende com os nossos erros, certo? A gente só vai poder isso, dure muito tempo, vai ter seu momento de depressão, esquece, vai fazer outra coisa que não tem nada a ver, vai descansar com a família, vai sair, faz uma viagem para poder acalmar a mente. Um tempo, certo? Tira um tempo para descansar, para começar a caminhar na mente, seguindo em frente e correndo atrás dos seus, certo? Como eu tinha falado, né? Porque eu estou seguindo aqui, não esquecer de nenhum ponto.
não rasgue essa prova, por favor. Mas que você esteja errado, ela vai ser uma importante lição para os próximos passos que você precisa dar. Guarda ela Rasga a no prova fique só vendo o após a tempo aprovação, todo. né? Passou, foi aprovado, pronto. Aí Rasga rasga a tudo. prova, Rasga, rasga post-it, resumo. né? Coleguinha por dentro bem. Mas é exato, desde a aprovação. Esconde a gaveta, né? Que for precisar dela, que não seja nessa semana, talvez não esteja bem, mas daqui a um tempinho curto, você está certo. A gente vai fazer um momento de aprendizagem, que você consiga ir melhor entender as suas necessidades. Vamos encontrar né, para também o resultado da sua na prova. E a nesse momento, né, se caso você decida não conferir a prova nos detalhes, e quando eu falo mínimos detalhes, saber quantas eu acertei e quantas eu errei. Isso é importante saber a chance de ser aprovado. Não está te dizendo nada em termos de conhecimento, em termos de saber qual o motivo dos, né? Mas como é que você conseguir saber como é que você vai no próximo ano se você nem tem noção do que é que você errou? Porque muita gente errei porque não. Às vezes você errou, não confiou no seu conhecimento, você errou porque você não conseguiu interpretar bem o enunciado para saber o que a banca estava querendo. Às vezes você errou porque você procurou a que estava certa, mas você não respondeu no enunciado. Às vezes você errou porque você se deixou levar porque de banana. É que adianta ficar insistindo em conteúdo, se na hora da prova esse não é o motivo, não vai mandar nada para o próximo ano. Por isso que a gente precisa que você seja revista, que você entenda quais são as suas dificuldades no momento de prova, se é conteúdo, mas o que? Foi o que eu não consegui estudar, foi daí, mas eu não memorizei os detalhes. Entender onde a gente chegar, sei que é duro, né? Nunca, também a gente falou que seria fácil, durante o ano a gente alertou, é possível, não é fácil, a gente falava isso várias vezes, mas vai conseguir. Agora vai ter que, não falou, acho que a palavra da noite é a resiliência, vai ter que aprender, ter que engolir sapos e vai ter adiante fazendo o seu melhor, tá bom? Agora, seguir, Renan, encontrar essa estratégia, né? Cada aluno que está aí, que a estratégia não é igual para todo mundo, ninguém estuda da mesma maneira que os coleguinhas, então a gente vai fazendo perguntas para que você, cada um individualmente, a sua estratégia, para que você consiga realmente um ano de muito quantidade, porque eu sei que a maior dificuldade dos alunos é que eles estão muito focados na quantidade, é dar o check que eu faço das aulas, negligenciam as questões, eles negligenciam as revisões, eles negligenciam os simulados, as anteriores, isso vai fazendo com que, sim, muitas horas, mas o que é que fica? Talvez não. É verdade, Diana. Você ia falar, Renan, me interrompa. Eu não entendi, Diana. Cortou um pouquinho, eu não entendi. Eu falei que você ia falar alguma coisa, fui concluir, eu pensei que cortei para você contar, desculpa. É porque o áudio ficou bem baixinho, aí eu quase não consegui entender. Então, Diana, eu acho que esse momento, é como você falou, independente se o aluno vai ser aprovado, se não vai ser aprovado, é aquilo que a gente falou desde o começo da live, né? Toda avaliação pós-prova, isso vai sendo cumulativo, né? Seja se ele vai fazer uma outra prova de residência ainda esse ano, se ele vai precisar estudar mais um ano, se ele só vai fazer depois da prova daqui a 3 anos para uma subespecialidade. Então, assim, é importante ele saber onde ele errou, é importante ele saber qual foi a causa do erro, se foi realmente por falta de conhecimento teórico, ou se foi por nervosismo, ou se ele não leu direito a questão, se o ambiente atrapalhou ele. Então, muita gente pega, às vezes, é uma pessoa friorenta, pega uma sala muito fria, não levou casaco, ou é uma pessoa calorenta, pega uma escola que não tem ar-condicionado, o ventilador está fazendo barulho, janela aberta. Isso, querendo ou não, interfere com o rendimento. Tem gente que não conseguiu dormir bem na noite anterior porque estava muito nervoso, acordou no outro dia morrendo de sono. Então, assim, saber fazer essa avaliação, saber fazer ter esse autoconhecimento do que foi que causou o seu erro e mais importante, não se enganar.
né? Então, não, acho que isso aqui foi porque, mas quando você viu, na verdade você não tinha estudado direito o assunto, realmente foi por falta de conhecimento teórico. Então, assim, não se enganar porque aquele erro vai voltar a ser cometido ou no ano seguinte, ou numa outra prova, ou no outro concurso, se você não for atrás dele, né? Se você não procurar resolver, aquilo vai voltar para você da mesma forma. Então, acho que esse momento de autoconhecimento, de autoavaliação é extremamente importante. Exato. E ficar preocupado, né? Eu acho que muitas vezes a gente tende a querer botar em uma coisa ou em outra pessoa para diminuir o nosso sofrimento. Na realidade, esquece, não deu certo, entendeu o que foi certo e segue adiante. Provavelmente só vai te deixar mais triste, você vai ter mais tempo. Então, siga adiante, respira, né? Como a gente falou. A gente agora vai fazer um passo a passo. Eu vou falando, vou pedindo para representar. E Legal. justamente o primeiro passo, a primeira etapa é dê um tempo para a energia, né? Vai carregar, depois siga em frente. Ninguém consegue mudar o passado. Sua aprovação agora, ela depende exato do que você vai fazer daqui para frente. Não o Exatamente. que conseguiu fazer para esse ano fez, vai usar como bagagem, vai dar o conhecimento, o que fez de bom mantém, mas o que não fez, esquece, não culpe você e nem outros culpados, porque isso, nesse momento, ajuda. E é Nesse importante esse momento de momento, Guilherme, recarregar, porque ainda, vamos lá, conta de aí. um jeito ou de outro, esse momento agora é o único tempo que você tem para descansar, para recarregar efetivamente. Por quê? Se de um lado você for aprovado, ao iniciar o ano que vem, você vai estar iniciando a rotina da residência. Então, você já vai entrar numa rotina pesada, numa rotina que você vai ter que retomar o estudo, só que direcionado para a área que você foi aprovado, vai estar entrando numa rotina de plantão, de uma carga horária semanal que passa ali das 60 horas semanais. Então, de um jeito ou de outro, você já vai estar nessa rotina mais pesada. Se você não for aprovado, você vai precisar retomar a rotina de estudos. Então, vai estar pesado do mesmo jeito. De um jeito ou de outro, você vai estar mais assoberbado a partir do início do ano que vem, ali fevereiro, março. Então, tira esses 2, 3 meses que tem até lá para dar uma descansada, para recarregar as energias, seja para qual seja que será direcionado, mas para fazer tanto essa autoavaliação quanto para recarregar as forças para o começo de um próximo ano, que pode ser como residente ou pode ser necessitando estudar novamente. É isso, é tirar algumas semanas, né? Ou até sim, da sua estratégia, pretende iniciar o próximo ano. Agora, uma dica só que eu vou dar para os alunos é: pega o material que você esse ano, precisou mal feito, são muito vasos. Não fiquem com raiva e joguem fora, não, para não ter que fazer de novo, porque você vai estar perdendo, você já tem um rico. Na hora desse aula, complementaridade importante, então deixa isso tudo organizado. Aqueles alunos que esperam mais rápido, antes de o curso, a ideia seria, se puder, faça uma revisão do seu material, dê uma lida, porque você já entra numa condição diferente para o próximo ano. As aulas que você vai assistir já são como um processo de revisão, tem mais tempo para fazer questões. É esse tipo digamos assim, de planejamento que é importante, né? As aulas do AMR no próximo ano começam dia 16 de janeiro. Se você consegue começar antes, já pega o material, vai dando pelo menos para entender o complementar, se não fez muitas questões, como é que você vai incluir questões no seu momento de estudo. Mas o primeiro passo seria esse: tire um tempo para respirar, que tempo vai ser, principalmente agora as festas de final de ano, e estabelece a tua data, porque senão é aquela ideia, tem muito tempo, depois eu começo, aí cursinho, aí ritmo, aí mas peraí, daqui a pouco eu começo atrás, quando vem a bola de neve começa a crescer, aí fica só no meio do ano. Muito cuidado, tentar fazer tudo certinho desde o ano para que tenha um ano tranquilo, tá certo? Segundo, depois das férias, comece lendo ou relendo as provas que fez, ideia, né? São dúvidas. Se tiver um tempinho, revisar, já tem, mas o primeiro passo, inclusive, revisar o material que tem, é reler as provas de ano, não lá dos que foram feitos no ano. Esse você pode guardar também. Mas acho que o mais importante é pegar as provas, precisa responder ela de novo, mas é lendo as questões, vendo que você acertou, qual era o assunto, porque tinha certeza, porque chutou, aquilo que você errou, qual foi o motivo do teu erro, se foi falta de conhecimento, se foi esquecimento, se foi cana, se foi má interpretação, para você ter uma noção.
cada assunto, qual é a sua, estabelecer também qual foi a área que você teve melhor, qual foi a área que também assim, para poder começar a atuação para o próximo ano, tá certo? Vamos lá, A gente Renata. pega Pensando, os professores do MR fizeram muitas lives comentadas de muitas provas, né? Então acessa as lives, vai vendo a resolução das questões, vê o que foi que você errou, o que é que você não errou, o motivo do seu erro. E a live é muito bom porque direciona isso, né? Você já tem aquele período ali pré-determinado, então você vai seguindo ali questão por questão, vai vendo o que é que você errou, o que é que você acertou por chute, o que é que precisa ser melhorado, porque realmente ajuda bastante a direcionar isso, a resolução da prova. Evita de você ter que sair procurando material para resolver todas as questões. Já está uma coisa ali focada, direcionada. então pronto. Primeiro, lembra, descansa. Segundo passo, os mapas que você tem para dar uma olhadinha e a prova, a UAS, né, dependendo das leis, para poder você dar risada. E o terceiro passo é a seguição. Qual foi a sua ação esse ano em termos de aprendizagem? Foquei muito na quantidade, esqueci qualidade. Quando eu falo qualidade, é estar aprender. Não é porque eu assisti uma aula. Eu fazia simular a pergunta. Você tem o seu tempo de estudo, que muitas vezes a gente tem o cronograma escolar, onde a gente não consegue, a gente sempre vai deixando para depois e fica desorganizado. Você fazia revisões frequentes, você fazia os simulados do curso e fez as provas anteriores. Então, eu acho que esse é o primeiro momento onde você vai analisar o que não conseguiu fazer. Se conseguiu fazer isso tudo, se parabeniza. Vai ter que manter, tentar aprofundar cada vez mais questões. Mas se você não fazia, é algo que para você já tem que inserir na tua operação. Concorda, Renan? Concordo. E é como a gente estava falando, Diana, precisa ser muito verdadeiro consigo mesmo nesse momento, né? Dizer, eu fiz tudo perfeito, eu realmente me dediquei o máximo que eu podia, eu não tinha tempo para nada. Se realmente foi assim, ótimo, né? Você deixou de ser aprovado realmente por um infortúnio. Mas se não foi, é justamente nisso que você tem que melhorar. Então você tem que ser muito verdadeiro consigo para. Porque os pontos que você perceber que não foram bem elaborados durante esse ano são os pontos que você vai procurar melhorar. Não, realmente, eu dediquei muito tempo a outras atividades que podia ter focado para o estudo. Eu fiz um cronograma, mas eu não cumpria. Eu sentava ali no horário, ia mexer no celular ou dormia. Então, assim, é preciso ser muito verdadeiro consigo nesse momento para realmente você tirar o máximo proveito desse momento. Porque se você achar que não, eu já fiz tudo que tinha para fazer, não tem para onde melhorar, não vai sair nada de bom desse momento de autoavaliação. Então, é importante realmente ser muito verdadeiro. Exatamente, Renan. Então, agora para o quarto passo. Utilize a seu favor as informações que você pode dar nesse momento. Pergunte. O que você acha que deveria ter feito de diferente na sua preparação para que você tivesse conseguido o resultado diferente? Eu sei que é um desperdício, porque o ser geralmente ele se culpa muito pelas coisas. Mas eu vou você em termos negativos. Eu quero que você enxergue a tua realidade, como o Renan falou, o que você vai fazer? Será que eu separei o tempo suficiente de fazer todas as atividades importantes? Será que no meu momento de estudo eu estava presente para estudar, falando das redes sociais? Tem o próprio trabalho, a gente chega do trabalho morto, ainda tem que assistir uma aula, não está nem com a cabeça, talvez fosse melhor descansar naquele momento e voltar em outro momento mais descansado. Aí tem aquele lado que se cobrava muito, porque o tempo todo o livro estava que tinha que estar estudando, e o desentubar por causa do cansaço. Então, até é importante que vocês comecem a pensar o que você teria que ser diferente, e às vezes é pisar um pouco mesmo, porque foi excessivo. Eu já tive alunos que eu acompanhei que disseram que foram no ritmo puxado, quando chegou em outubro, tudo estava mais, e aí vai para a prova, mas depois de 1 mês, 2 meses parar, todos os detalhes vão indo, e quando chega na hora da prova, o desempenho é lá embaixo, porque a pessoa não consegue lembrar o que é importante para a questão. Então, isso vocês precisam pensar de o que é que eu poderia ter feito para conseguir o resultado diferente, é em termos geral, é você como está residência, utilizava, como utilizava esse material, essa questão do tempo, tudo isso é muito importante. Anote no papel. Pensa direitinho para depois não esquecer, porque depois a vida vai levar várias outras atividades
né? Isso é verdade. Pronto. Então, depois de fazer essa análise, vocês, o que a gente já falou lá em prova, quinto passo, analise o motivo dos principais erros, quais os assuntos que deram passar, eu estudei na hora da prova, ainda assim eu errei, achei que sabia e verdade. Quais os assuntos devem na sua programação de estudo, porque esses eu sabia de nada, nem sabia, nem tinha, poderia cair, foi cobrado, foi uma aula que eu não dei importância porque achei que não era cobrado. Então, aquelas surpresinhas que aparecem na... E os meus pensamentos que devem ser cobrados. Entre nervosismo de prova, tempo de prova, porque eu vou começar na hora de fazer a leitura do enunciado. Então, que comportamentos foram esses no momento de prova que pode ter prejudicado o seu resultado também? Tudo direitinho para o sexto. Agora depois, vamos lá, né? Deixa eu fazer a transição. Depois de avaliar tudo isso, a hora da gente dar os passos finais, que são os passos da tua programação de estudo para o próximo ano, certo? Então, esse texto eu vou zerar. Vou colocar como sendo o primeiro, agora é como se fosse o primeiro passo 23. Pensar assim, para o aluno não ficar confuso. Então, a primeira coisa é a sua disponibilidade de tempo para a sua retomada. Você vai escolher aí qual é o início do curso, se é antes, não vai poder começar exatamente como curso, que vai fazer uma viagem, vai tirar umas férias, sei lá, vai começar já um pouquinho atrás. Que data é essa? Quais são as suas prioridades? Baseado, óbvio, nessa análise que você acabou de fazer. Não adianta cair na armadilha de trabalhar só para um ponto que eu vou já levantar agora, para que ela me ajude, porque é do comum o aluno querer largar tudo e quando ele vê, o tempo passou e ele também não está conseguindo entrar para estudar. Meu conselho é, mais do que de uma vez só, porque a minha peça de início de ano, que esse ano eu vou só estudar, comece a estudar e vá sentindo a necessidade de tempo. A rotina de trabalho já é impossível, porque você fica não conseguiria fazer nada. Mas não só, vai fazer pouco. Tem o outro lado, quanto mais tempo a gente, às vezes, a gente tá a barriga, porque tem todo tempo para fazer depois, né? Então, eles que eu vou dar, vou fazer essa programação para o próximo ano, queiram largar tudo em termos de trabalho com essa promessa de ano, não. É uma coisa que você vai fazendo atrás de poucos quando você for sentir. Concorda comigo, Renan? Já viveu essa experiência? Exatamente. Você tem que ir sentindo a necessidade da demanda de estudo, porque não adianta de nada, por exemplo, você largar tudo, vou só estudar, se o tempo que você tem para o estudo não está otimizado, né? Então, muitas vezes, por exemplo, se você otimizasse o seu estudo, otimizasse a sua rotina, o que você atualmente está levando 4 horas para estudar, você conseguiria estudar em 2, conseguiria estudar em 3,5 e não precisaria ter deixado todo esse tempo, até porque no trabalho, querendo ou não, você põe em prática o que você está estudando, que muitas vezes fixa muito o assunto também. Então, às vezes você está lendo lá, estou estudando pré-natal, e ao mesmo tempo está trabalhando no PSF, você tem a oportunidade de colocar aquilo em prática, aquele assunto em prática. Então, é realmente assim que tem que fazer, e isso ajuda a fixar o conhecimento, né? É uma via de mão dupla. Estou estudando aqui PCR, estou trabalhando na urgência. Então, isso vai ajudando a fixar. Muitas vezes você realmente largando completamente o trabalho, fica uma coisa, um estudo muito teórico, que às vezes é até difícil de você relembrar as coisas e associar com a prática. Por isso que muitas vezes, às vezes o aluno está no internato, está no sexto ano, diz, poxa, eu acho que eu não vou ser aprovado, não estudei, não consegui estudar direito esse ano. Mas ele vê tanta coisa na prática, no dia a dia, do internato, da rotina, que aquilo às vezes cai na prova, ele, eita, isso aqui eu sei, porque eu passei na enfermaria, tinha um paciente tal, cirrótico, eu sei a resposta. Então, aquilo devolve esse conhecimento para você também. Então, é preciso dosar muito bem essa questão de tempo de trabalho, a questão financeira também. A gente sabe que existem diversas realidades. Tem gente que é pai de família, mãe de família, que tem dependentes. Da mesma forma que tem gente que mora com os pais, que poderia não precisar trabalhar. Então, são diversas realidades. A gente não tem como aqui entrar em todas, em detalhes, mas cada um tem que fazer essa autoavaliação. Até que ponto realmente pode deixar ou não trabalho e até que ponto seria benéfico ou não.
e ao mesmo tempo também não pegar, agora eu vou só trabalhar, vou aproveitar esses meses para fazer dinheiro e ir deixando o estudo cada vez mais para frente. Não, no final do ano, quando faltar pouco tempo, eu largo o trabalho e vou só estudar. Se você não criou uma rotina de estudo, você também não vai conseguir iniciar, você vai ter dificuldade para manter. Então tem que ter esse equilíbrio, né? Como você falou, a sua sugestão eu achei excelente. Você vai começando e vai dosando a necessidade de mais tempo ou não. Mas isso depois do estudo já está otimizado. A dica é, Renan, comece fácil, porque isso você tem que colocar em prática é o mais rápido. O que é mais difícil, você vai fazendo aos poucos, até para não sofrer tanto. E perfeito o que você falou, essa ideia de que eu passo 6 meses trabalhando em estudar e nos últimos 6 meses eu paro, é pior do que se você parar do seu trabalho e seguir o ano todo trabalhando e estudando. Por quê? Porque muitas vezes em cima da vai estar ansioso, já vai estar cansado, porque já passou o ano e você trabalhou muito, e você não consegue você gostaria no seu estilo. Então, pela experiência que eu já acompanhei, na grande maioria das não é uma forma que dá tão certo. Sim, óbvio que às vezes aquele aluno já estudou, né? No caso de Renan, ele já tinha passado em outra residência, então ele tinha tido a bagagem. É impossível, mas para quem está começando do zero, é mais difícil e é mais o processo, porque você já vem cansado, trabalho árduo, para agora querer sempre fazer muitas horas de estudo que de fazer. Então, termina que isso pode complicar. Então, muito cuidado. Comecem pelo que é mais fácil e plantando o que for necessário à medida que forem sentindo necessário. Criem um mundo perfeito que vocês acham que vão funcionar, às vezes não vai ficar frustrado. A próxima dica, como se fosse o passo 2 para 2023, eu coloquei até aqui em destaque, é a dica de ouro. Não adianta querer tudo do zero, que não é nada. É suficiente que vai ao ponto. Alguns podem ser rapidamente, porque você já estudou ano passado. Mesmo que você não tenha tanta, vai ser muito mais fácil para você aprender e faz uma quantidade enorme de questões e aprofundando esse conteúdo. Não é que você não vai dedicar tempo para o assunto, você vai otimizar o aprendizado com relação a ele. Você já viu a parte teórica, o próprio resumo ou o resumo e vai direto para as questões. Se achar que quando fizer as questões ainda está tendo dúvida, volta para assistir, mas você vai ver que você precisa assistir tudo de novo, como tem aluno que acha que tem que ler a apostila, tem que ver o vídeo, tem que fazer várias. Não, se é um assunto que você domina, pelo menos vale a pena você tentar otimizar tudo e ganhar tempo, tá certo? Exatamente. Passo número 3 de 2023, que eu crie uma programação que inclua em aprender, vamos lá, utilizar os recursos disponíveis, vídeo aula apostila, mas não precisa consumir todos os materiais disso. Entendam qual é o material que facilita o aprendizado, utilize ele e quando for necessário você vai consultando outras questões, porque senão você termina muito tempo em um assunto e não conseguindo fazer revisões, simulados e a quantidade de questões necessárias para fazer tudo, mas aí eu faço pouco, porque eu não vou ver tantos assuntos assim. Cuidado com essa com relação a segundo, já inclui programação até quantas questões que você vai, porque fica muito mais fácil você cumprir uma regra estabelecida do que você querer criar a casa que você estuda. Geralmente não funciona. E já tem que estar incluído no teu momento de estudo, o momento que você vai, os que você viu, mas aí a revisão começa do zero, tá? Essa daí é a partir dos assuntos que forem vendo durante o ano, no curso, ou como você vai ter a tua programação de estudo, você vai criar a revisão. Você pode até pegar o material que você tem e fazer uma revisão prévia para dar uma lida e saber tudo. Que estão no ritmo elevado de estudo, faziam uma revisão bem revisão sem problema. Mas falando daquele aluno que está meio perdido, que não fez revisão, que vai meio que partir para um processo de estudo, a ideia é um ciclo de revisão que começarem a ser esse ano, inclua o momento não simulado é importante, e é importante do que fazer corrigir. Por quê? Porque se você errar no simulado, você vai ter que voltar para estudar. Então, o tempo que você utiliza para corrigir
geralmente é um tempo grande. Não precisa estudar todos os que caíram, sabe? A escolha vai ver durante o ano. Você está tendo, está se errou, leu o professor. Se foi um assunto, vamos supor, acompanhando o curso, que já deu no ano de 2003 e você errou no simulado, esse você tem como obrigação voltar a esclarecer todas as. Não é aquela bola de neve também, que a gente, eu vou vejo de novo na revisão. Mas aí, vejo no simulado, erra. Sei que estou errando, para sanar as dúvidas, tá bom? Então, cuidado com esse ponto. E nessa programação, aprender a fazer revisão e simulado. São os 4 importantes para que você tenha um processo de experiência. Renan, deixa eu tirar uma dúvida. Pode falar da primeira vez ou da segunda? Você começou a estudar, você começou regularmente a fazer a sua revisão, você implantou o seu processo de revisão depois de já ter ido? Eu comecei já desde o começo regularmente, Diana. Então, à medida que eu estudava, assim, à medida que eu tinha um cronograma desse de Google, Agenda, esses aplicativos de agenda normal. Então, à medida que eu estudava o assunto, eu já marcava nesse cronograma as revisões. Então, com um dia, 7, 14, 30 dias, depois a cada 30 dias. Então, eu estudei aquele assunto pela primeira vez, já marcava as revisões. Então, esse processo foi desde o início, desde o começo mesmo. Eu perguntei isso porque, às vezes, é o que a gente sente mais dificuldade. É que começou o ano sem fazer revisão e chega certo e precisa de revisão e continuar os novos assuntos. A ideia é dizer aos alunos que, se você coloca o processo de revisão no início do ano, tenha certeza absoluta que vai ser mais fácil manter ele durante o ano do que começar de forma posterior. Agora, óbvio que o que vai fazer toda a diferença no processo de revisão sustentável é qual o material que você está utilizando revisar. Porque eu tenho um aluno que conversou comigo esse ano, quando estava esquecendo, eu ia lá e assistia toda de novo. Não tem como. Se você parar para pensar e você adivinha isso, não é sustentável. Então, tem que ser um material muito resumido para o que você acha que é o que você tem certeza, não esqueceu, mas você vai para o ponto, tá? Então, cria materiais bem resumidinhos. Durante o ano, a gente vai fazer novas lives, a gente vai explicar como aproveitar os materiais do curso, como conseguir tranquilos. Hoje está dando essa visão geral. Vamos lá, Renan. Quarta dica para 2023. Cronograma possível, não se perdido, porque aquele não quer dizer, a gente sabe como funciona, sendo bastante ineficiente, tá? E aproveite o seu tempo de estudo para não ficar planejando. Aproveite para aprender. O objetivo de você ter é você sentar e executar. Você vai perder um tempinho durante a sua semana para pensar o que é que vai ser. E aí, durante a semana, você vai executando. É muito mais fácil você cumprir a seu programa do que o imprevisto. Então, tome cuidado. De preferência, façam um planejamento, porque aí a semana vocês vão revisando, fazendo as adaptações necessárias, certo? A Renan, com relação ao cronograma? Eu acho que é justamente isso, né? Ter um plano maior traçado, um cronograma maior traçado e fazendo ajustes semanais. Eu acho que essa é a melhor forma realmente. Você separar ali aquele tempinho, geralmente eu gostava do final do domingo, né? O domingo à noite, que você está naquele clima ali de, vai começar uma nova semana, um clima mais de descanso, então pega um momento mais tranquilo para reavaliar, ver como é que está, fazer uma avaliação de como foi a semana anterior, o que é que eu preciso ajustar para a próxima, como é que está a próxima, o que é que eu tenho de atividades, vai ter um casamento, vai ter não sei o quê, eu tenho uma prova aqui e tal, já se organizar para conseguir cumprir a semana de forma adequada, né? Não ficar naquela bagunça no meio da semana, eita, tem um casamento hoje, vou ter que ir não sei o quê e tal, então não vou conseguir estudar, eu tinha programado, assim, não ter, para evitar. Imprevistos sempre vão acontecer, né? Mas você tentar minimizá-los, né? Durante a semana, então tirar esse tempinho ali do final do domingo, era o horário que eu preferia para fazer a organização semanal. Você tem um cronograma maior e vai fazendo ajustes menores durante cada semana. Perfeito. Vamos lá para a dica final. Vamos lá. 10 da noite de 2023. Finalmente, desafios a ser diferente de novos resultados. Falando isso desde o início. Querer repetir o mesmo ano passado, te deixa a mesma situação que você vivenciou no final desse ano. Se é difícil conseguir colocar em prática, você tem a minha ajuda,
tem de Renan, pode passar para a gente no telão, pode passar mensagem para a gente por e-mail. Vocês sabem que todos os alunos do IR são acompanhados, a gente consiga trabalhar de modificação, de execução, de ajuda. Diana, eu estou estudando, não estou conseguindo colocar em prática um ciclo de revisão. Por favor, sugiram ou com toda a paciência te ajudar a colocar em prática. Por quê? Porque o objetivo aqui do IR é te entregar um conteúdo de forma completa, não só o fantástico pelos professores, para banco, com vários tipos de vídeo, apostilas em PDF, resumos, flashcards, tem os mapas, você tem os slides da fazer ações, tem uma vasta gama para poder. Mas a gente toma aqui todas as opções. Não, a gente quer que você realmente material e que você consiga nessa natação. Então você pode com os dois lados. Então a equipe de mentoria vai te ajudar a conseguir colocar em prática, como pedagógica que está trabalhando incansavelmente para poder o melhor e mais atualizado material que você pode ter preparação, certo? Então a ideia é pense direito tudo que aconteceu nesse ano, sem colocando para baixo, nem das culpas boas, nem ser melhor você avaliar, pode ser no próximo ano, para te ajudar a fazer certo. Eu queria fechar a live de hoje, Renan, lendo esses slides mais importantes para falar hoje à noite. E depois você começa a se despedir. Entenda de uma vez por todas que nem sempre fazer a sua parte será o suficiente, pois você tem convites que também querem a vaga. Então, aprenda a direcionar mais os seus estudos para que consiga cada vez mais para você. É com isso que eu me deixo à noite. Queria um beijo bem grande para todos os alunos. Não é a cabeça. Tenho certeza que faz. A gente vai estar aqui segurando na mão de vocês e forçado para a gente comemorar a conversação no momento adequado. Não, boa noite. Um beijo, gente. Um beijo, Diana. Uma boa noite.